No final do ano passado, o caso envolvendo o jogador Daniel Alves, que estuprou uma mulher dentro de uma boate na Espanha, chamou a atenção não só do mundo do futebol. O atendimento prestado à vítima dentro da boate ainda, devido a um protocolo adotado pela Espanha, chamou a atenção porque o atendimento foi rápido e essa mulher foi atendida sem burocracias. Aqui no Espírito Santo existe uma lei que garante também o auxílio a mulheres que sofram algum tipo de abuso dentro de estabelecimentos fechados, como bares, boates e também restaurantes. E sobre isso, nós vamos conversar com a deputada estadual Raquel Lessa, que é a autora dessa lei. Eu sou Regina Trindade e esse é o ES Brasil Entrevista. Muito obrigada, deputada Raquel Lessa, obrigada por vir até aqui. É um prazer estar aqui com você, Regina, para a gente conversar um pouquinho dessa nossa lei. Principalmente a gente está no mês de março agora, né, deputado, o mês das mulheres. Fala-se tanto em valorizar as mulheres, né, principalmente no mercado de trabalho, por exemplo, mas a gente tem que lembrar que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem muita violência e principalmente violência sexual, né? Eu falei na abertura a respeito do protocolo que foi adotado lá em Barcelona, na Espanha, para essa mulher que foi vítima de um estupro pelo jogador Daniel Alves que segue preso, né, até o momento. Mas aqui no Espírito Santo também tem uma lei que auxilia, né, que ajuda essas mulheres vítimas de agressão sexual em estabelecimentos fechados, a Lei 11.046 de 2021, de autoria da senhora, né? Isso. Gostaria de saber, deputada, de que forma a lei que existe aqui no Espírito Santo, ela se assemelha ao protocolo que é adotado lá na Espanha, lá em Barcelona. Olha, a nossa lei, ela existe desde 2021, né? Nós fizemos, acho que foi em setembro que ela foi sancionada, e praticamente a lei não saiu do papel ainda, mas o protocolo, a nossa lei fala o seguinte: as mulheres que se sentirem ameaçada, assediada, elas teriam, vamos dizer, um auxílio, um socorro, com um cartaz afixado no banheiro do estabelecimento, né? De casa noturna, de bares, de restaurantes. Elas teriam lá, aonde elas poderiam pedir socorro, pedir uma ajuda, um auxílio a um garçom ou ao gerente da casa, do bar, do restaurante, ou até mesmo chamar a polícia, se eles acharem assim necessário. Então, essa é a nossa lei, né? Então, assim, o protocolo de lá tem outras culturas, né? Então, não deve ser igual ao nosso, mas a nossa lei é essa. E essa lei, ela também tem na África, se eu não me engano, uma lei muito parecida com essa que nós fizemos aqui no estado do Espírito Santo. Certo, deputada. A senhora falou que a lei ainda, de fato, não saiu do papel, né? Houve, como que foi a aceitação do projeto de lei, logo depois da lei já sancionada pelas partes competentes, como o governo do estado, os bares, né, as entidades relacionadas aos bares, enfim, as forças de segurança? Quando essa lei foi sancionada, como foi essa aceitação? Olha, nós tivemos uma conversa com o Sindibares, né, o presidente do Sindibares. Eles acharam um pouco difícil, colocaram um pouco de algumas dificuldades, achando que o poder público cria uma lei e que eles que têm que fazer, mas essa lei, ela não tem custo nenhum, porque um cartaz afixado, você fazer chamar o seu gerente ou seus garçons, explicar que quando a mulher se sentir ameaçada, pedir socorro para eles ajudarem, isso até é uma humanidade, assim, se falar que isso vai trazer algum custo, né, é até falta de humanidade, porque você vai auxiliar a mulher, você vai evitar
né, às vezes uma morte de uma mulher, você vai salvar a vida. Eu acho que quando a gente fala de salvar vidas, não tem nada que possa impedir a gente, como ser humano, né, como amor ao próximo, a gente fazer isso. Então, assim, é muito pouco. E essa lei, até agora, hoje mesmo eu fui ao secretário de Segurança, o Coronel Ramalho, eu já visitei a Secretaria da Mulher, que foi criada agora pelo nosso governador. A Secretaria da Mulher é uma coisa nova no nosso estado e nós ficamos muito felizes como mulher, eu como deputada estadual, da gente ter uma secretaria para falar assuntos de mulheres, né, das mulheres, da violência, de emprego, de renda. Então, assim, é muito importante para nós no estado do Espírito Santo a gente ter uma secretaria. E eu tive com a secretária Jaqueline, falei tudo, falei que lá na Barcelona, que a lei que pegou, né, vamos dizer assim, o Daniel, o jogador, no calling, né, então é muito parecida com a nossa, e que se serviu tanto e que serve tanto, né, por que não para o nosso estado? E ela ficou muito interessada, se mostrou muito... Deputada, vamos fazer alguns protocolos para que essa lei saia do papel. Então, hoje, eu já fui ao secretário de Segurança e ele também falou, deputada, vamos fazer, a gente vai sentar Secretaria de Estado da Mulher, mais o secretário de Segurança de Estado, mais, né, a deputada junto, a autora da lei, para a gente fazer essa lei sair do papel e funcionar, efetivamente funcionar. Nem que a gente tenha que colocar sanções, né, multas, porque quando dói no bolso as coisas funcionam. Infelizmente, brasileiro é assim. Então, assim, eu acho que a gente vai chamar o Sindibares, a gente pode... propor, uma das coisas que a gente pode propor de chamar um órgão, como vamos dizer o Senai, o Senac, para fazer uma reunião com os garçons, com os gerentes, né, pelo menos dar um garçom e um gerente de cada restaurante, de cada bar, de cada casa noturna, para eles repassarem isso, né, de uma forma bem pedagógica, bem rápida, bem simples, para eles, assim, quando a gente pedir o socorro, né, tá ali pronto para levar a gente, na lei diz, levar até o carro, até o transporte público, até chamar um Uber, um táxi, ou até mesmo chamar a polícia. E a gente vê que quando tem um bar, um restaurante ou uma casa noturna, sempre a polícia, o carro da polícia está passando, né, tá dando apoio, né? Então isso não seria tão difícil. Eu acho que está faltando, assim, boa vontade, está faltando um espírito solidário, está faltando se colocar no lugar da mulher, né? Porque a gente tem pesquisas que já mostram que 73% de mulheres que trabalham à noite, nesses, né, em restaurantes, casa noturna e bares, elas já foram assediadas. Que trabalham. Sai de casa para trabalhar e sofre assédio. Entendeu? 2/3 das mulheres que foram entrevistadas já sofreram assédio. E 53% na pesquisa de mulheres que às vezes deixa de sair à noite, de ir num bar ou numa casa noturna, porque tem medo de sofrer assédio. Então, os bares, os restaurantes, as casas noturnas estão perdendo com isso. Né? Estão perdendo, porque se colocasse para funcionar essa lei, gente, que não vai trazer custo nenhum, poderia, né, mais mulheres frequentar os bares, restaurantes. Eu falo que a mulher trabalha tanto, né? Nós mulheres, nós estamos no mês da mulher, março, mês da mulher, nós trabalhamos tanto, a gente faz dupla jornada, tripla jornada, e na hora que a gente quer sair para se divertir, para ir para um restaurante, para ir num bar, a gente tem esse incômodo. Se preocupando com a nossa segurança. Isso, né? Aí, tem que se preocupar com o incômodo e a gente está num estado que ainda é muito violento, né? O feminicídio, a gente sabe o que está acontecendo, não só no nosso estado, mas no Brasil. Então eu acho que chegou a hora da gente pedir ajuda, pedir socorro e para as pessoas se sensibilizar, né, com essa lei que será muito importante, que é muito importante para nós mulheres. E também tem o outro lado, né, deputada? É muito difícil encontrar uma mulher hoje em dia
que nunca sofreu um assédio. Só que pouquíssimas dessas mulheres fazem, de repente, um boletim de ocorrência, procuram a polícia, porque quando você sofre um assédio, você vai até a polícia e você tem que fazer um boletim de ocorrência, aí você tem que provar que aquela situação aconteceu com você, que já é uma situação vexatória. Isso, ou é muito grave, também no caso da mulher que foi estuprada mesmo pelo Daniel Alves em Barcelona. Então a mulher já está ali fragilizada, ela às vezes expõe a mulher, às vezes acaba expondo a mulher também, né, com a situação, já é uma humilhação. Então, assim, não é fácil para a mulher, não é fácil. A gente vê que, às vezes, a mulher também, ela não faz o boletim de ocorrência porque ela fica com medo da vítima. Sim, entendeu? Do agressor, né? Do agressor, da vítima, do agressor. É o caso também de mulheres que são casadas, que sofrem a agressão e às vezes tem medo de ir lá, de fazer o BO, né? E às vezes é o marido mesmo. Exatamente. Então a gente, às vezes ela não tem condição de se sustentar sozinha, porque às vezes tem filho pequeno, então fica aguentando aquela agressão e até às vezes chegar ao feminicídio, né? E que não tem mais jeito. Então essa lei ela vem pedir basicamente o mínimo. Né, um auxílio, um mínimo, né, para a mulher. Eu acho que é muito fácil de ser cumprida, não tem nada de difícil. E a senhora falou que não tem punição para quem não cumprir, né? Isso, na lei não tem nenhum tipo de sanção, de punição nenhuma na lei. Aí a gente pode até pensar em colocar algum tipo, né, de sanção de multa, alguma coisa assim. E é bom a gente deixar claro também que esse diálogo, né, com o Sindbares, como a senhora falou, ele foi feito, no início não foi muito bem aceito, mas o diálogo está aberto. Está aberto, nós vamos chamar o Sindbares de novo para a gente conversar, colocar, né, direitinho, e isso está crescendo, né, a violência contra a mulher. Então a gente precisa, eu como mulher na política, né, eu já fiz várias leis, e é uma preocupação nossa, é muito triste quando você vê, sabe, mataram uma mulher aqui, mataram outra ali, sabe, é muito triste. Esses dias mesmo nós vimos um caso que aconteceu em Colatina, o pai me procurou, você vê o desespero da família, o desespero de um pai, de uma mãe, quando tem filho dos filhos. Então é muito triste, eu acho que a gente precisa de fazer leis e precisa de ter segurança mesmo, precisa de ter, eu acho que começar lá desde as nossas crianças, desde na escola, porque eu acredito na educação, eu acredito que a gente consegue muita coisa, a gente consegue transformar a vida das pessoas com a educação e, se for preciso, começar também, né, na escola, mostrando para as nossas crianças, né, para os nossos meninos, que mulher tem que ser tratado com carinho, o ser humano tem que ser tratado com carinho. Deputada Raquel Lessa, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua vinda aqui ao OS Brasil, a conceder essa entrevista para a gente. E, claro, né, qualquer novidade sobre a lei, qualquer avanço, a gente traz. Pode deixar que eu volto aqui na hora que a gente conseguir fazer esses protocolos. Eu me comprometo de voltar aqui ao OS Brasil. Regina, eu que agradeço muito, né, da gente poder estar aqui falando um pouco dessa lei e falando um pouco né, para as mulheres, a violência, e estou à disposição como deputada estadual para a gente trabalhar cada vez mais para o nosso estado do Espírito Santo. Obrigada, deputada, e feliz Dia das Mulheres para a gente, né? Feliz Dia para todas as mulheres, e o mês de março é um mês, não só o mês de março, todos os meses, mas o mês de março é um mês que a gente comemora, né, o mês da mulher. Esse foi mais um ES Brasil Entrevista, um conteúdo da revista ES Brasil. Lembrando que você pode acessar esse e outros conteúdos nas plataformas de streaming, também no nosso canal do YouTube e, é claro, no portal esbrasil.com.br. E não deixe de acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!